causa para alguns trabalhadores terem caído de uma estrutura na construção. Andressa Lara. A queda foi de duas pessoas que estavam em uma estrutura metálica aqui na ponte. Uma delas continua desaparecida. Os bombeiros fazem as buscas neste momento. Agora a gente vê como tá Sorocaba. Bom dia. A chuva que vai e vem desde a madrugada. Quarta-feira mais fria, viu? Diferença aí de 8 graus em comparação com ontem. Agora, fazendo 17 graus. Por aqui, vamos falar do julgamento do falso médico que trabalhou na Santa Casa de Sorocaba. Vitor Cardoso. Fernando Henrique Dades é acusado de causar a morte de uma idosa que foi atendida por ele em 2011. E nos últimos tempos, ele até mentiu que estava morto para escapar da justiça. Em Rio Preto, quinta-feira começando com tempo fechado também. Não choveu de madrugada, mas pode chover durante a manhã. E tá mais fresco, 20 graus nesse momento. Muito bom dia. Aqui na região noroeste, a polícia recebeu relatos diferentes sobre o que aconteceu antes do acidente com os carros cheios de crianças em Araçatuba. Kelly Borges. Os depoimentos do motorista embriagado e da esposa dele trazem duas versões sobre o que aconteceu antes da batida. Já já eu trago os detalhes. Essas e outras notícias você vê com a gente a partir de agora no Bom Dia Cidade, que está começando. Olá, bom dia para você. Boa quinta-feira. Os bombeiros recomeçaram agora pela manhã as buscas por um trabalhador que caiu no rio Tietê, ali entre Pongaí e Novo Horizonte. Mais um trabalhador, né, Jéssica Tábuas, naquela obra de duplicação. Traz os detalhes para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Moniele, bom dia para você e para o pessoal que está acompanhando a gente também nesta quinta-feira. Pois é, mais um acidente ali na obra de construção da segunda ponte sobre o rio Tietê. Dessa vez, 2 trabalhadores caíram de uma estrutura metálica. Um deles conseguiu se salvar saltando em uma área onde foi socorrido. Já o outro homem caiu na água e segue desaparecido. Eu falo dessa vez porque no início do mês, um dos funcionários dessa construção também caiu no rio e teve o corpo encontrado no dia seguinte. A Andressa Lara foi para lá acompanhar o trabalho de busca e traz agora para a gente as últimas informações. Oi, Andressa, bom dia para você. Oi, Jéssica, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Já são 16 horas de buscas por esse trabalhador. Para entender um pouquinho mais, o acidente aconteceu ontem por volta das 4h15 da tarde. 9 trabalhadores estavam trabalhando em uma estrutura metálica que pesa mais de 250 toneladas. Na hora da rajada de vento, dos fortes ventos que atingiram a região, essa estrutura se deslocou. 7 conseguiram se desvencilhar e 2 caíram no rio. Um se salvou, foi resgatado e levado para o hospital de Borborema e o outro continua desaparecido. Sobre o assunto, converso agora com o capitão do Corpo de Bombeiros. Capitão, bom dia. O que aconteceu nessa estrutura metálica? A estrutura metálica, infelizmente, teve um deslocamento por causa da forte rajada de vento, vindo a cair no rio Tietê. Mas só que um ainda está Estão essas buscas? A estrutura continua na água? A estrutura ainda continua na água, são 250 toneladas. Estamos deixando o local o mais seguro possível para a atuação de todos os profissionais. Alguns estudos também estão sendo feitos, né, capitão? Algumas pesquisas estão sendo feitas, são multi-agências que estão trabalhando nessa ocorrência, uma ocorrência complexa que demanda a decisão de todos. E esse é mais um acidente que acontece aqui na região, o outro foi no dia 6, né? Muito obrigada, capitão, pelas informações. A gente lembra que o outro acidente aconteceu no dia 6, o trabalhador foi encontrado no dia seguinte, o corpo do trabalhador foi encontrado no dia seguinte. Qualquer novidade a gente volta com vocês, Moniele. Combinado, a gente está vendo as condições do tempo aí, o vento está forte, está chovendo também, a gente sabe que isso pode até impactar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Obrigada pelas informações, bom trabalho por aí.
Ele é aquele médico que trabalhou na Santa Casa, aqui em Sorocaba, em 2011, falso médico. E que recentemente o Fantástico mostrou que ele chegou a fingir a própria morte para escapar da justiça. Mas hoje ele vai a júri popular aqui em Sorocaba, acusado de matar a morte de uma paciente, de causar a morte de uma paciente. O Vitor Cardoso tem as informações para a gente. Oi, Vitor, bom dia para você. Oi, Monielle, um ótimo dia para você, para todos que estão nos assistindo. O julgamento começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, aqui no Fórum de Sorocaba, desse falso médico que atuou na Santa Casa de Sorocaba a partir de 2011, o Fernando Henrique Dades. Até atualizando essa informação dele ser um falso médico, a faculdade emitiu um documento, uma faculdade que ele dizia ter frequentado, emitiu um documento dizendo que ele, na verdade, só trancou a faculdade de odontologia. Essa informação veio pelo promotor do caso. Ele será julgado hoje pela morte de Helena Rodrigues, uma idosa de 71 anos, que morreu um dia depois de ter sido atendida por ele. Ela deu entrada na Santa Casa no dia 24 de outubro de 2011 com sintomas de infarto e ele deu ali medicação para dor lombar e ela morreu no dia seguinte. O júri aqui será formado por 25 jurados sorteados e hoje serão ouvidas uma testemunha de acusação e também 4 testemunhas de defesa, além do interrogatório do réu, depois toda a fala do Ministério Público, também da defesa. Esse caso, ele se arrasta há mais de uma década e este ano foi descoberta essa fraude. O Fernando Henrique Dades mentiu, dizendo que estava apresentando o atestado de óbito, a defesa apresentou esse atestado de óbito de que ele estava morto. Ele vem tentando fugir escapar da justiça desde 2023. Foi marcado o primeiro júri, ele então apresentou um atestado médico. Depois, em 2024, um novo atestado médico dizendo que estava com dengue. E em janeiro de 2025, a defesa enviou para a justiça esse atestado de óbito. Mas o Ministério Público descobriu porque ele foi pessoalmente, em março, até um cartório de Guarulhos. Ele está preso na penitenciária de Andradina, mas hoje, aqui em Sorocaba, ele vai à júri popular e a gente vai continuar acompanhando. Monielle, com você. Com certeza, Vitor. Obrigada. Viu um alívio para as famílias, que a gente sabe que tem outras pessoas que foram atendidas por este médico, falso médico. Importante a gente ressaltar aqui em Sorocaba, que inclusive até procuraram a gente para falar de suspeita até de mortes também. Valeu, bom trabalho. Obrigada pelas informações. E a Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão aqui em Sorocaba e outras cidades, como Americana e Santa Bárbara do Oeste, na região de Campinas. É uma operação contra o tráfico de drogas. As investigações começaram depois da prisão de um homem em Santa Bárbara do Oeste, suspeito de furtar caminhonetes. Com ele foram encontradas mais de 1.000 porções de drogas sintéticas. As investigações apontaram a participação de mais criminosos. Aí a polícia conseguiu prender algumas pessoas e apreender caça-níqueis e bebidas com sinais de adulteração em uma adega que pertence a um destes suspeitos. E os policiais ainda estão nas ruas. E outra operação aqui em Sorocaba, policiais da DEIC estão fazendo esta operação contra a falsificação de medicamentos. Neste momento, eles estão em uma empresa que é suspeita de manter relação com a produção destes remédios. Outras informações estão lá em tempo real no G1 ou 15 para o meio-dia no TN1 aqui na vai investigar a morte de uma mulher. O crime aconteceu ontem à noite. Ô, Kátia, explica pra gente. Bom dia, boa quinta. Oi, Monielle, bom dia para você, boa quinta-feira para o pessoal de casa. Bom, o que consta no boletim de ocorrência é que a polícia militar foi acionada por causa de uma briga com ferido. Quando os policiais chegaram ao prédio, no bairro Caique, encontraram Andréia Tertulino de Oliveira com vários